torcedor botafoguense, a diretoria do Belo anunciou nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, seu novo treinador para 2024. Será Christian de Souza, técnico gaúcho de 46 anos. E vocês estão se perguntando, quem é Christian de Souza? Um técnico que é desconhecido aqui do nosso cenário nordestino. Então, vou falar um pouco mais do que eu consegui apurar de informações sobre esse novo comandante botafoguense para o ano que vem. Sobre o nome do Christian de Souza, é importante dizer que ele não foi a ficha 1 do Botafogo, né? Ele não estava entre as primeiras opções. Quem me acompanha no Twitter sabe que o Botafogo estava querendo treinadores mais experientes, né? Treinadores ali com uma boa rodagem de Série C, até mesmo Série B, mas a questão financeira acabou pesando para o Botafogo não conseguir trazer esses treinadores, né? O Botafogo fez proposta para o Moacir Júnior, o técnico que hoje está no Tombense, time da segunda divisão, da Série B, que está ali tentando fugir da zona de rebaixamento, e do Márcio Fernandes, bicampeão da Série C com o Vila Nova, esse ano treinou o Sampaio Corrêa, não foi muito bem, e também teve uma passagem no início do ano no Paysandu. São técnicos que são acostumados, né, com Série C, enfim, técnicos mais experientes, ali na casa dos 60 anos já, mas os valores que esses técnicos pediram para o Botafogo longe da realidade, né? E os dois treinadores também tinham algo em comum, que era não querer definir o seu futuro agora. O Moacir só queria definir o seu futuro após a Série B e o Márcio Fernandes queria esperar outras propostas para ver qual era melhor. O Botafogo não pode esperar, até acho que está certo o Botafogo não esperar, porque o time tem uma pré-copa no início de janeiro, muito provavelmente, a CBF não divulgou o calendário, mas deve ser como foi nesse ano, logo nos primeiros dias de janeiro. Então o Botafogo não tem como definir o seu técnico em dezembro, não dá para isso acontecer. É preciso ter novembro para contratar jogadores, enfim, até começar a pré-temporada antes mesmo de dezembro, para ter um tempo legal ali para chegar bem na pré-copa, que é muito importante. O Botafogo não tem Copa do Brasil, então não tem uma cota importante, e a cota da Copa do Nordeste pode, digamos assim, salvar esse primeiro semestre do Botafogo, né? Uma cota ali de pelo menos R$1 milhão numa Copa do Nordeste já muda ali o patamar do Botafogo e dá uma saúde financeira muito melhor. Então, realmente, o Botafogo não teria como esperar tanto por um treinador. E, como eu disse, esses treinadores eram muito caros, né? E para eles virem para o Botafogo pelo que o Botafogo ofereceu, eles queriam esperar outras propostas para avaliar, né? E aí, realmente, não tem como o clube esperar. E chegou no nome do Christian de Souza, que é o nome do Fausto, tá? O Fausto Moment, né? Que é o diretor executivo do Belo, que viu de perto, né, o trabalho do Christian de Souza no Manauara, ano passado não, né, esse ano ainda, lá no Campeonato Amazonense. O Manauara, que é um dos novos times que estão surgindo lá, né, surgiu já o Amazonas, o Manaus, o Manauara é um outro time dessa leva de novos clubes lá do Amazonas, e o Manauara foi vice-campeão, perdeu na final só para o Amazonas, e o Christian de Souza chamou muita atenção por esse trabalho. Inclusive ele é chamado lá de Pepe Guardiola do Norte, né? Ele é carequinha e tal, um técnico muito estrategista, então ele ganhou esse apelido lá no futebol amazonense. Vou trazer aqui a minha opinião de uma forma geral, tá, sobre o Christian de Souza, e vou trazer também alguns pontos positivos e negativos que eu acho dessa contratação. Eu acho que é uma aposta, eu acho que isso é claro, eu acho que não dá para dizer que é um técnico que chega com bagagem para assumir um time do tamanho do Botafogo e a gente ter uma plena confiança que dará certo, né? Então eu acho que é uma aposta, como foi o Moisés Egert no ano passado, como foi o Evaristo Pisa em outro momento. Então o Botafogo continua ainda com essa linha de técnicos jovens que podem ter no Botafogo uma oportunidade de subirem na carreira, né? E é isso, claro, que seduziu o Christian. O Christian, que além de ter sido vice-campeão amazonense, ele foi campeão da Copa Gaúcha, agora no mês passado, inclusive sobre o São José, time da Série C que quase subiu, né, conseguiu ser campeão e dar uma vaga à Copa do Brasil ao São Luís de Juí, lá do interior gaúcho.
ele continuaria no time se ele quisesse, né? Ia disputar o Campeonato Gaúcho, ia disputar a Copa do Brasil, mas preferiu vir para o Botafogo. Algo interessante, né? Ele preferiu o Belo do que um Campeonato Gaúcho. Tem técnico que muitas vezes não iria preferir, ia preferir lá realmente estar lá numa primeira divisão de um estadual forte, que tem uma visibilidade muito maior do que o Paraibano, por exemplo. Então foi legal isso do Christian ter aceitado o Botafogo. Pontos positivos que eu acho em relação ao Christian: conversei com a Larissa Balieiro, né, jornalista lá de Manaus, conversei com o Luciano Mancha, que foi o último chefe, na verdade o penúltimo chefe, né, do Christian. Ele é diretor executivo do Manauara, então trabalhou junto, liguei para o Luciano e a gente conversou um pouco sobre o Christian. Pontos positivos do que eu vi até agora, do que eu pesquisei, do que eu conversei com pessoas sobre o Christian. Eu acho que o primeiro, assim, eu acho que é o bom trabalho recente, né? Até comparei um pouco com o Moisés Egert, mas tem uma diferença. O Moisés Egert vinha de trabalhos recentes muito ruins, né? Um último ano muito ruim. Já o Christian não, ele vem de um último ano muito bom, né? Ele pegou duas competições, uma foi vice-campeão do Campeonato Amazonense, que é um campeonato que é do mesmo nível do Paraibano, né? No mínimo, né? Não dá pra dizer que o Campeonato Paraibano é mais forte que o Amazonense, acho que não é. Talvez o Paraibano seja mais complicado em questões de logística, né? Viagens para o sertão, até isso eu concordo, mas eu acho que nível técnico é muito parecido. Ele foi campeão da Copa Gaúcha, um campeonato difícil, né? De se conquistar, então ele vem de bons trabalhos recentes, além de, no final de 2022, ter sido campeão da terceira divisão gaúcha. Claro que é um título que não credencia muita coisa, mas os últimos 3 trabalhos que ele teve, 2 ele foi campeão e 1 ele foi vice-campeão, então acho que isso é importante. Eu acho que se tem algo para o torcedor do Botafogo ficar talvez esperançoso e otimista, é isso: bons trabalhos recentes e um vice-campeonato amazonense, perdendo só pro Amazonas. Ficou na frente, por exemplo, do Manaus, né? que era um time que tinha um investimento maior, até mesmo do Nacional, que é um time mais tradicional lá. Então fez um bom trabalho pegando um time que não era favorito, né? Então acho que isso é bom. Outro ponto positivo do Christian que eu vejo e que eu, pesquisando e conversando com quem conhece o trabalho dele, é a questão que é um técnico muito estudioso taticamente. Até por isso ele tem um apelido de Guardiola do Norte, né? Ele ganhou esse apelido lá esse ano no Campeonato Amazonense. Um técnico muito estrategista. Como ele joga, né? Vocês devem estar se perguntando. O esquema que ele utilizou mais esse ano, tanto no Manauara como no São Luís, foi um esquema com 3 zagueiros, né? Um esquema ali, um 3-4-3. O que eu gosto, tá? Acho que não me incomoda um treinador que joga com 3 zagueiros, mas porém foi me dito, né, que ele é um técnico que tem variações táticas, inclusive dentro do próprio jogo. Ele muda o esquema dentro do próprio jogo e é um técnico que não morre abraçado com o esquema dele. Ele consegue variar, mas claro, é um técnico gaúcho, é da escola gaúcha e é o técnico que pensa primeiro na defesa para depois pensar no ataque, tá? Então eu acho isso bom, acho isso um ponto positivo. Time de Série C que é muito ofensivo, como foi o time do Surian, é um time que fica dependendo muito de ter jogadores de qualidade para fazerem 3 gols quando você leva 2. E com o orçamento do Botafogo, dificilmente o Botafogo vai ter jogadores dessa qualidade. Então por isso eu acho importante ser um treinador que é preocupado com a defesa. Então outro ponto positivo que eu acho é esse, essa questão de ser um técnico que se preocupa com a defesa, mas claro, tem variações táticas, não morre abraçado com o esquema. Então acho um ponto positivo. Outra coisa positiva é que ele vem com gana, vem com muita vontade, né? Deixou lá uma primeira divisão gaúcha para vir treinar o Botafogo, então é a oportunidade da carreira dele, né? De aparecer para o mercado do Nordeste, de entrar no radar de clubes de Série C. Então, eu acho que outro ponto positivo é porque ele é um técnico que vem com muita gana e com muita vontade de fazer dar certo, porque é uma oportunidade que talvez ele não tenha. Se ele for mal aqui, talvez ele volte ali pro mercado gaúcho, enfim, até pro mercado do norte, e não consiga aparecer para
outras regiões, como é a região do Nordeste, que tem clubes muito tradicionais. É muito bom trabalhar no Nordeste, é muito bom morar no Nordeste também. Então é um mercado que muitos técnicos do Sul, Sudeste gostam, né? Então eu acho que esses são os 3 pontos, né? Claro que esse último ponto é muito mais teórico, claro que todo mundo vai vir querendo fazer o melhor, mas acho que ele ter preferido o Botafogo a uma primeira divisão gaúcha, eu acho que é legal, mostra que o cara realmente está afim. Né? E é um técnico que tem uma carreira em categorias de base, né? Treinou o Grêmio no Sub-20, treinou o Ceará no Sub-20, inclusive até as experiências em times mais, digamos assim, de expressão dele foi no Ceará, onde ele foi interino por 4 jogos em 2016, e uma experiência no Paraná em 2017, onde ele treinou ali a equipe em quase todo o primeiro turno, não foi tão bem assim, acabou sendo demitido, mas é um técnico que tem um currículo modesto, isso é fato, mas é um técnico que cabe no orçamento, né? Um técnico que até um perfil esperado, né? Na minha opinião, acho que o perfil era esse mesmo que o Botafogo ia trazer. O Botafogo até tentou nomes melhores, não digo não melhores, né? Porque isso é muito subjetivo, mas mais experientes, né? Com mais bagagem. E acabou não conseguindo muito pela questão financeira e muito por esses técnicos quererem esperar demais. O Botafogo, entendo o Botafogo não esperar, acho que não tem que esperar mesmo. Pré-Copa do Nordeste está batendo na porta. Agora, alguns pontos que obviamente preocupam o torcedor, e isso é fato, e a gente vai ver como o Christian vai conseguir dar resposta. Né? Assim, o Christian é um técnico que ele tem pouca experiência em campeonatos brasileiros, né? Ele não tem uma vasta experiência em competições nacionais, principalmente Série C, né? Que é o campeonato do Botafogo. Então eu acho que isso é um ponto negativo que preocupa um pouco. Ele também, com exceção do Paraná, ele não tem experiência em times onde a pressão é maior, né? Onde, enfim, você é favorito, você entra ali como favorito. Então a gente vai ver como ele vai lidar com essa pressão que certamente ele não teve no Manauara, que é um time que não tem torcida, e também lá nos times do interior gaúcho. Então vamos ver como ele vai lidar com isso aqui. Né? Então acho que esses 2 pontos é algo para a gente ver como ele vai se sair. Né? É um desafio para ele também. E o outro ponto que eu acho que talvez ele não consiga agregar tanto é a questão de indicar jogador. Né? Até por ser um técnico com um currículo mais modesto nos últimos anos, dificilmente ele vai ser o técnico que vai ligar para um jogador que decida jogos numa Série C e ele vai vir por causa do Christian. Né? Então não vai ter esse perfil, né, de trazer jogadores ali que agreguem tanto, principalmente para uma Série C. Eu acho que para um Campeonato Paraibano eu acho que ele pode conseguir fazer isso, mas para uma Série C eu acho pouco provável. O que eu acho que na prática, assim, não é um problema tão grande, porque o Botafogo hoje tem um diretor de futebol, né? Então, realmente, você fica muito na mão do técnico na configuração do ano passado, desse ano, 2023, e também do ano passado, né? Quando você não tinha um diretor executivo, então as indicações do treinador eram muito importantes. Hoje não, o Botafogo hoje tem alguém remunerado, que é o Fausto, para fazer esse trabalho. Né? Então, também acho que não é um ponto negativo. Assim, claro, se você tem um treinador que convence um jogador que talvez não viria para o Botafogo e vem porque esse técnico ligou, seria interessante, mas não será o caso do Christian de Souza. Mas também não acho que seja algo tão decisivo assim. Até porque às vezes você fica muito na mão do técnico, né? O técnico traz vários jogadores, o técnico não dá certo, você fica aí com vários jogadores trazidos por esse técnico e para outro técnico depois ter que trabalhar com eles. Então realmente até preferível que a montagem do elenco fique no diretor de futebol, né? Ele tem uma prioridade em relação a isso, como teve na escolha do técnico. Outro elogio ao Botafogo, tá? A escolha do Christian foi uma escolha do Fausto, né? Que, como eu disse, não trabalhou com ele, mas viu o trabalho dele de perto ano passado. Ele estava no Manaus, enquanto o Christian estava no Manauara. Então foi importante o Botafogo realmente ter trazido alguém da área, né? Um diretor com experiência em Série C, né? Eu vi muitos torcedores, mas ele caiu com o Manaus, mas assim, também eu acho que julgar que se vai ser bom ou ruim o trabalho por uma temporada ruim, acho
acho injusto, até porque o Fausto era diretor quando o Manaus foi para o quadrangular, o Manaus levou o Linense à primeira divisão do Campeonato Paulista, levou o Linense à Série D, né, um time lá de uma cidade pequena de São Paulo. Então o Fausto tem bons trabalhos. E um diretor de futebol de Série C vai ter trabalhos bons e trabalhos ruins, né? Se ele tivesse só trabalho bom, ele certamente estaria numa Série A ou numa Série B. Então é normal você ter um diretor ali com altos e baixos, que é o caso do Fausto, né, e jogador do Botafogo, que agora é diretor, uma função importantíssima, né? Até pensei em fazer um vídeo só sobre o Fausto, talvez faça, mas só adiantando aqui, acho que foi acertada a contratação dele e vamos ver. Agora ele e o Christian, né, trabalhando juntos, o Egert ano passado, que era de um perfil parecido com o do Christian, não deu certo, mas também ele não vai ter alguém ali ao lado dele, né, um diretor para ajudá-lo, como o Christian vai ter. Mas eu acho que é uma contratação coerente se a gente pegar o último ano do Christian. Foi muito bom. Foi muito bom. Assim, acho que, claro que são competições que não são do nível do Botafogo, né? Quer dizer, eu acho que o Amazonense é do nível do Paraibano. Mas assim, não dá pra dizer se ele vai conseguir responder na Copa do Nordeste, por exemplo, numa Série C. Fica a dúvida. Mas assim, é um cara que tá trilhando caminhos. E até acho que ele era um técnico que merecia mesmo, realmente ter um time ali de Série C ou até mesmo de Série D para trabalhar. Pelo último ano que ele fez, ele merecia um convite desse nível. O convite veio do Botafogo e vamos torcer, cara, vamos torcer. Um técnico, eu já disse aí o que eu achava de positivo e negativo. Gostei muito das informações sobre a variação tática que ele tem, de ser um técnico que se preocupa com a defesa. Também me disseram que ele é um técnico que gere muito bem o elenco, né? Trabalha muito bem com os seus jogadores, enfim, impõe a filosofia dele. E vamos torcer para o Christian dar certo, para o Botafogo ano que vem voltar a ser campeão paraibano, né? A gente sempre pensa, Série C e tal, subir para a Série B, mas eu acho que o primeiro passo do Botafogo, o primeiro pensamento tem que ser voltar a ser campeão paraibano, e eu acho que o Christian é um técnico que tem totais condições de fazer isso. Quase fez isso lá no Amazonas com o Manauara, pode fazer no Campeonato Paraibano. Se a gente pegar os últimos técnicos que passaram por aqui, que foram campeões, Ranieri 2 vezes, William de Matia, eram técnicos também que não tinham grandes currículos, né? Então, pode ser que agora esse técnico sem, digamos assim, um grande currículo seja campeão paraibano, e já vai ser muito importante para o Botafogo voltar a ser campeão paraibano, para depois, claro, pensar na Série C, pensar em fortalecer o elenco, até com receitas para 2025 e chegar forte na Série C, quem sabe, né, esse tão sonhado acesso à Série B venha. Mas é isso, ficou meio longo, né, eu queria fazer 10 minutos, já são 18 aqui, mas enfim, essas são as informações, as análises sobre Christian de Souza, técnico gaúcho, que é o novo comandante do Belo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou também pode dar like para baixo, também fica ao seu critério. Compartilha com a galera, compartilha com os torcedores, valeu, e a gente volta a qualquer momento, tá? Teve novos jogadores contratados, talvez a gente volte com uma live ou talvez com um vídeo para analisar também o elenco do Botafogo para 2024. Valeu, tamo junto!